Fala estudante, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E nesse vídeo a gente está no livro Introdução à Economia, capítulo 1, Princípio da Economia número 6, que diz: os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então já coloca aí nos comentários qual que é a sua faculdade e vamos direto para esse vídeo. Bom, primeiro vamos começar pela definição do que é mercado em economia, né? O mercado não é uma lojinha onde vende comida, assim. O mercado em economia é a definição de um grupo de compradores e vendedores que estão girando em torno de um bem ou de um serviço. Então, é um grupo de pessoas que estão ofertando um bem ou serviço e que estão demandando aquele mesmo bem ou serviço. Então, essas pessoas vão interagir, ora aumentando a oferta, diminuindo a oferta, aumentando a demanda, diminuindo a demanda, e isso aí vai ter uma dinâmica de preços onde essas curvas vão se encontrar, chegando num ponto de equilíbrio, que é o que a gente vai ver lá na frente quando a gente for falar de oferta e demanda. Mas eu gostaria de fazer um comentário assim da nossa atualidade, né? Quando a gente estava lá no ensino médio, a gente estudou Guerra Fria, né? E parecia que aquele negócio tinha acabado no Muro de Berlim. Mas os acontecimentos recentes têm mostrado que parece que não, né? Parece que a Rússia está querendo voltar com a União Soviética, assim. E vamos comentar um pouco sobre isso, né? Então, lá falando sobre a definição de mercado, é um grupo de compradores e vendedores, né? Quando a gente estuda mercado e fala de mercado competitivo, seria um mercado onde tem tantos compradores e tantos vendedores que acaba que nenhum consegue influenciar o preço e acaba usando o preço como dado. Isso costuma ser muito bom, né? Os mercados serem competitivos. Por exemplo, um mercado mais competitivo do que outro. O mercado de ovos, ele é muito descentralizado, então ele é bastante competitivo. Agora o mercado de petróleo, por exemplo, ele está concentrado em menos players de mercado, em menos pessoas, em menos instituições. Então acaba que é um mercado um pouco menos competitivo do que o mercado de ovos, por exemplo. E quando a gente volta para essa questão de uma dualidade, né, no planeta, acaba que a gente diminui o tamanho do mercado. Você vê tantas empresas saindo ali da Rússia, tá diminuindo o comércio, um monte de embargo, e embargo no final das contas é ruim para todo mundo, porque diminui o tamanho do mercado, né, e acaba diminuindo o tamanho do bolo econômico que pode ser utilizado por toda a sociedade. Então, e qual que é um outro problema? Que as autoridades, se elas se colocam como alocadoras de recursos, então, por exemplo, o Putin disse lá, pode ser que eu pegue todos os aviões para mim, assim, os aviões de empresas estrangeiras. Se ele faz isso, ele está centralizando, né? Primeiro que ele acabou com o direito à propriedade privada, que já por si só já é um grande problema, mas vamos supor que não tem essa questão. Ele colocou lá, ele não sabe para onde que tem voos sendo demandados e para onde é melhor fazer voos. Isso só é o mercado que vai regular, né? Então, quando isso acontece, você diminui a competitividade do mercado e diminui a eficiência do mercado, porque um tomador de decisão central ele não consegue ter a percepção antifrágil que o mercado como um todo consegue ter de determinada situação, de determinada produção de bem ou serviço. Deixa eu ver mais o que eu escrevi aqui. O outro problema, ainda falando sobre isso, é que nesses regimes não tem a questão do preço, né? O preço ele é meio distorcido. E quando o preço é distorcido, você não consegue usar ele para tomar de decisão, o que é um grande problema, né? E às vezes nem tendo o dinheiro você consegue comprar por questões burocráticas. Então, por exemplo, quando eu visitei Cuba, eu fui no mercado lá. Já é um mercado propriamente dito de comida, assim, é um negócio assim, apavorante, assim, é uma casinha, né? E tem lá um feijão ali, um leite ali, um óleo ali, e aí tem uma tabela, assim, de quanto que cada pessoa pode levar por mês, e você vê que aquilo lá não é suficiente, então é uma coisa, assim, muito bizarra, enquanto lá no resort, que os turistas estão, tem abundância, assim, né? Então, é uma questão, assim, muito complicada, esse tipo de regime, porque acaba que diminui o tamanho do bolo. Então, mesmo que você queira, ai, paz e amor, eu quero que todo mundo tenha os mesmos direitos, as mesmas qualidades, vai receber os mesmos recursos,
e se você quiser manter todo mundo igual, acaba que o tamanho do bolo econômico é menor, então acaba que todo mundo tem menos para ser dividido. Mas vamos agora direto para o Manchio, né? Eu dei uma passeada aqui em atualidades, em um pouco de história, mas vamos lá falar do Manchio. Então, o que o Manchio ele define como economia de mercado? Uma economia que aloca recursos por meio das decisões descentralizadas de muitas empresas e famílias quando estas interagem nos mercados de bens e serviços. Mais para frente a gente vai ver uma simplificação do que seria um mercado, né? De um lado tem as famílias, de outras empresas e como ocorre a relação entre eles. Mas então a palavra central de economia de mercado é a descentralização. É que vão ter muitas pessoas tomando decisões e com isso essas decisões vão se ajustando de forma a que todos os recursos que a economia precisa acabem sendo fornecidos nesse processo. É claro que é quase impossível a gente chegar num ponto de excelência, assim, mas a questão é que quanto mais a gente consegue avançar nessa descentralização, é mais positivo para o tamanho total do bolo econômico que a gente vai observar. Então, eu já falei nos vídeos anteriores sobre descentralização e interesses individuais. Então, cada um vai ter o seu interesse individual e, por consequência, isso vai acabar fazendo com que cada pessoa forneça um bem ou serviço que ajude o resto da sociedade e, por consequência, se ajuda porque gerou valor nos outros. E assim essa pessoa pode acabar consumindo mais. Então não há uma pessoa cuidando do bem-estar econômico da sociedade como um todo. Mas o que eu já disse, a atividade empreendedora coletiva tem se mostrado bem sucedida em promover o bem-estar econômico geral. Então várias pessoas vão tendo ideias do que podem fazer e com isso algumas vão errar, algumas vão acertar, mas no final das contas vai ter um sucesso aí. E aí tem a citação do livro A Riqueza das Nações, de 1776, de Adam Smith, que é: as famílias e empresas, ao interagirem no mercado, atuam como se fossem guiadas por uma mão invisível, que as leva a resultados de mercado desejáveis. E o que o Manchio, por que ele colocou essa citação no livro? Ele quis dizer que, lá em 1776, o Adam Smith ele tinha uma noção de como a economia funcionava e que tinha essa tal dessa mão invisível. E a ideia do livro é justamente tentar explicar como que essa mão invisível atua, né? Quais são as forças que fazem com que essa tal dessa mão invisível aloque os recursos de maneira mais eficiente. Então, essa visão que o Manchio ele nos passa quando você está lendo o livro. E aí o papel do preço, que eu já disse várias vezes, né? Com o preço, ele é uma informação para que o comprador defina quanto ele vai demandar e a qual quantidade e qual preço, e o vendedor, o ofertante, vai saber quanto que ele vai querer ofertar a qual preço. E com isso, em algum momento, vai haver o equilíbrio entre oferta e demanda, e aí é onde vão ocorrer as transações. Vamos lá. Então, é importante dizer que esse equilíbrio não é necessariamente estável, né? Vamos falar de um mercado de ações, por exemplo, que tem as pessoas vendendo e comprando, mas é um pouco diferente do mercado de ações porque não é igual ao mercado de bananas, por exemplo, onde tem os produtores e os consumidores. E é um mercado em que você pode mudar de lado, né? Então já é um pouco mais complicado. Mas o equilíbrio é instável, né? Toda hora que tem uma nova cotação é porque teve um novo negócio onde se ajustaram pessoas que queriam comprar e vender ao mesmo tempo por aquele preço. E esse preço oscilando quer dizer que aquele ponto de equilíbrio da oferta e demanda que a gente vai ver mais pra frente, ele pode oscilar, né? Porque o cenário vai mudando conforme passa o tempo. Então, aí um experimento assim que eu gostaria de dizer assim, não sei se você já teve essa oportunidade, mas experimenta viajar para um país bastante diferente do seu e tentar comer o mesmo que você come. Não vai conseguir. Por quê? Porque em determinado país,
produz outras coisas. Você, por exemplo, que é um brasileiro assim, gosta daquele prato arroz, feijão, bife, batata frita e salada. Às vezes você comer isso num país muito distante, você já é extremamente caro. Por quê? Porque lá tem outros hábitos, outras produções. Então, a oferta do seu arroz específico, daquele bife, é menor naquele país. Então, faz com que o preço de equilíbrio seja muito caro, né? Então, é um exemplo aí de como você se muda de lugar e a oferta dos produtos muda, diminui, aumenta. E você acaba, se você quiser manter aquele consumo, você vai ter que pagar muito mais caro. Enquanto, por exemplo, você está num outro país que tem muito pescado, o pescado vai ser muito mais barato que no Brasil, por exemplo. Então, essas questões são bastante interessantes de observar. E outra coisa importante é que os impostos, eles distorcem os preços e, por consequência, a decisão das famílias e das empresas. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão das políticas. Porque, às vezes, sim, os impostos, eles além de tentar manter o Estado, algumas coisas que podem ser úteis ou não, e não é isso que eu estou discutindo, mas eles alteram como as famílias vão alocar os seus recursos. Então, vamos falar, por exemplo, do tabelamento de preços. Como eu já disse em outros vídeos, se você tabela os preços, você gera uma distorção do mercado. Então, às vezes você faz isso para querer ajudar quem tem menos renda e tal, mas você acaba gerando uma distorção tamanha que às vezes pode gerar um desabastecimento, onde não vai ter nem ponto de equilíbrio, onde oferta e demanda se encontram, porque não tem mais abastecimento. Não faz mais sentido aquele produto ou bem, aquele bem ou serviço ser ofertado. Então acaba que ninguém consome a nenhum preço. Mas um exemplo bastante interessante é o exemplo dos aluguéis. Se você tabela os aluguéis, às vezes pode não fazer mais sentido você alugar um imóvel. Então, qual que seria a ideia da política de tabelamento de aluguéis? As pessoas não têm muito dinheiro e elas precisam morar, elas precisam habitar um lugar. Então vamos tabelar os aluguéis, porque aí todo mundo tem onde dormir. Só que aí aquelas pessoas que têm os imóveis, elas vão ver, não está mais fazendo sentido. Aí, no final das contas, passando uns anos, não faz mais sentido alugar, não vale mais a pena financeiramente, para de construir mais casas. Parou de construir mais casas, a população continua aumentando. Daqui a pouco você tem um déficit habitacional, sendo que você queria aumentar a oferta de moradia para a sua população e você teve o efeito contrário com esse tabelamento. Então, isso já foi tentado fazer em alguns lugares e deu errado. Então, às vezes o cara tem um imóvel lá, mas vai preferir deixar vazio, porque isso vai dar menos dor de cabeça, vai ter um custo-benefício mais interessante para ele deixar vazio, vacante, sem nenhuma renda, só gerando despesa, do que botar alguém lá dentro. Então, essas questões explicam basicamente o fracasso do comunismo e você pode concordar ou não comigo, mas os experimentos que a gente tem observado nos anos provam que não funciona. Bom, um exercício para os comentários. Eu sei que para algumas pessoas esse vídeo pode considerar uma desinscrição do canal, mas eu não me importo. Um exercício para os comentários. Cite um produto que possui seu preço influenciado por políticas do governo e qual é o impacto em sua oferta e demanda. Então deixa aí nos comentários, a gente debate e comente também no que o amiguinho escreveu lá. Vamos tentar interagir para conseguir gerar uma discussão interessante sobre essas questões dos comentários. Beleza? Até o próximo vídeo e se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal.